Olá galera, beleza? Eu sou o professor Marconi, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos ver algarismos significativos, então vamos lá? Bom gente, os números significativos, ele tem a finalidade de identificar os erros quando representados nos números reais em base decimal. Então podemos ter aqui o número 5,7, ele está separado por vírgula, quer dizer, é um número inteiro com uma parte decimal. Então são dois dígitos. Desses dois dígitos, a gente tem o último dígito com incerto, né? Então o 7 ele é incerto. Esses números geralmente são muito usados em trabalhos científicos para dar maior credibilidade ao trabalho. Mas geralmente nunca são números exatos. Sempre tem ainda uma casa decimal logo após. Por exemplo, 5,7. A gente poderia ter, depois do 7 aqui, poderia ser o 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Então, isso aqui faz com que o número seja incerto, ok? Então, vamos às regras, né, de algarismos significativos. Vamos à primeira regra. Primeira regra é quando aparece zeros à frente do número. A gente pegou o número inteiro e colocou alguns zeros à frente. Esses zeros, ele não tem significância nenhuma. Então, eu tenho apenas aqui três números, né? Três algarismos significativos, que é o 5, 4 e o 2. Bom, gente, a primeira regra é quando aparece zeros à frente do número. Então, esses zeros, eles são geralmente desconsiderados, né? Então, o que sobra para nós aqui é o 5, o 4 e o 2. Então, esses três aqui são os algarismos significativos, tendo apenas nesse número três algarismos significativos. Vamos à segunda regra? Bom, a segunda regra é quando o número está separado, né, por vírgula. E logo depois dele vem os zeros. Esses zeros, eles vão ser sim algarismos significativos. Então teremos três algarismos significativos. Vamos para a terceira? Terceira regra. Na terceira regra, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, eles serão sempre algarismos significativos. Então, de 1 a 9 serão sempre algarismos significativos. Vamos para a quarta regra. Quarta regra. Quarta regra diz que o zero, ele estando entre os números, ele é considerado também significativo. Por exemplo, esse zero, ele está aqui no final, ó. Ele é considerado significativo. Ele só não vai ser significativo quando aparecer à frente do número. E a gente viu na regra número 2 que não. Ele mesmo sendo no final, aparecendo no final, ele se torna significativo. Então o zero entre os números é um algarismo significativo. Quarta regra. Quarta regra diz que o zero, ele vai ficar entre os números, sendo assim, algarismos também significativos. Então a quarta regra, se o zero estiver entre os números e no final, ele vai ser sempre significativo. Vamos à quinta regra. A quinta regra, galera, ela vai tratar do seguinte. Por exemplo, eu tenho o número 200. O número 200, ele vai gerar ambiguidade. Como assim ambiguidade? Porque o número 200, eu posso dizer que ele tem um algarismo significativo, eu posso dizer que ele tem dois algarismos significativos, eu posso dizer que ele tem três algarismos significativos. Então qual é a sugestão? A gente vai fazer a notação científica. O que é a notação científica? É colocar o 10 em potência de base 10 e retirar esses zeros. Por exemplo, 2 vezes 10 ao quadrado, quer dizer que é 2 vezes 100, que é os 200. Então eu consideraria apenas o número 2 como algarismo significativo. Então eu teria aqui somente um algarismo significativo. Já quando eu colocasse 2,0, como eu falei na segunda regra, se o zero vier depois da vírgula, ele será significativo. Então aqui eu terei dois algarismos significativos. E o 2,00 também, aqui eu tendo três algarismos significativos. E não vai perder a importância, só corrigindo aqui, que aqui vai ficar elevado ao quadrado. Então aqui nós temos um algarismo significativo, dois algarismos significativos e três algarismos significativos. Não usar isso aqui, porque isso aqui não vai caracterizar
Isso aqui vai gerar uma ambiguidade, porque pode ser um dos três. Então a matemática é assim, ou é ou não é. Então é melhor a gente usar a notação científica, ok? Bom, gente, estamos aqui na última regra, que é a sexta regra. O que a regra vai dizer? Por exemplo, eu tenho 0,7. Esse número está separado por uma vírgula, mas antes dele tem o zero. Esse zero ele vai ser um algarismo significativo? Não. Então quem será? Somente o 7. Então aqui eu tenho apenas um algarismo significativo. Já aqui embaixo, ó, ocorre quase uma coisa parecida, mas só que tem zeros antes, tem zero antes da vírgula e tem zero depois da vírgula. Tem 3 zeros depois da vírgula. Esses zeros depois da vírgula, porque esse já sabemos que não é. Esses zeros depois da vírgula, eles serão algarismo significativo? Não. Quem será algarismo significativo? O 6 e o 8. Então aqui eu tenho apenas dois algarismos significativos, ok? Se tivermos zero, esse zero a gente já sabe que não é algarismo significativo. E esse zero é algarismo significativo? Sim, é algarismo significativo. Então, o 6 e o 8 e o 0 são algarismos significativos. Então, aqui temos 3 algarismos significativos. Já aqui, ó, a gente já sabe que não é. Aqui, a gente já sabe que não é. E aqui? Ora, o mesmo caso acontece aqui, ó, do 80. Então, 3, o 0 e o 0 computa como sendo 3 algarismos significativos. Então, 3, o 0 e o 0, porque está depois, ó, vem um número, né? Depois vem os zeros. Aqui vem o número, depois o zero. Então, esses 3 são. No caso aqui, esses 2 são. E no caso, apenas esse, ok? Mas, professor, e se vier assim, por exemplo, 3,05, esse zero vai ser? Sim, galera, esse zero, ele vai ser algarismo significativo. Porque tem um número antes e um outro depois e o zero está entre. A gente já viu na regra anterior. Então eu queria agradecer a vocês por estar participando dessa aula, assistindo. Eu quero agradecer muito, um abraço forte aí para quem se inscrever, para quem vai curtir aí. E eu agradeço mais essa oportunidade de estar gravando mais esta aula de algarismos significativos, dando continuidade à aula já gravada de algarismos. Então, fiquem com Deus, galera, e tchau!